Hi there! Aqui é a Marcela, professora de inglês e coach profissional. Nesta aula eu vou explicar como falamos que em inglês para conectarmos as frases. Em inglês usamos palavras diferentes em situações diferentes e são esses casos que eu vou mostrar para você hoje. Ao final dessa aula você vai ter a oportunidade de praticar o conteúdo em algumas atividades junto comigo. Vamos começar? Por que usamos o que tanto em português quanto em inglês? Para representar nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam. Por exemplo, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. E também para introduzir informação adicional sobre o assunto mencionado anteriormente, como por exemplo, regressando de São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. Neste segundo caso, a informação "o qual me deixou encantado" é uma informação extra. Ela não é necessária para o entendimento do resto da frase, da mensagem principal. No primeiro caso, o trabalho que eu fiz refere-se à corrupção, essa palavra que e o resto que ela acompanha são essenciais para que a mensagem seja entendida. Então, nós vamos chamar o primeiro caso de Defining Relative Clause, porque nós precisamos dessa informação para que a mensagem seja compreendida. E a segunda nós vamos chamar de Non-Defining Relative Clause, que é quando essa informação é extra e se ela for omitida, ela não vai fazer falta para o entendimento da sentença em si. Não se apegue muito aos nomes dessa gramática. O importante é você saber como usá-las. Eu estou apenas mencionando o nome gramatical da estrutura para que você possa identificá-la quando ela aparecer no seu livro, por exemplo. Neste vídeo você vai aprender a como usar e também nós vamos praticar um pouco no final com alguns exercícios. Vamos ver agora as formas de dizer que em inglês e em português. Veja como em português nós temos muito mais opções para dizer que. Comparando o inglês com o inglês fica bem mais simples. Veja só as formas que nós temos em inglês. Mas neste vídeo nós vamos focar em 4 formas apenas. Nós vamos focar em who, where, which e o that, que você vai ver que serve para várias situações. Vamos usar who para falar de pessoas. Veja esses exemplos. She's the woman who I told you about. Ela é a mulher da qual eu te falei. Usamos o who aqui para conectar esses dois fragmentos da frase, porque o who está se referindo a she, a mulher. No segundo exemplo, my husband was the person who solved most of the problems. Meu marido era a pessoa que resolvia a maioria dos problemas. Who, neste caso, refere-se a my husband. Por isso, nós estamos usando who, porque my husband é uma pessoa. Mrs. Lee was the one who taught me how to play the piano. A senhora Lee foi quem me ensinou a tocar o piano. Neste caso, who refere-se a Mrs. Lee e por isso nós estamos usando a forma relacionada a pessoas. She's the woman who lives next door. Ela é a mulher que mora na casa ao lado. Who, neste caso, refere-se a she. Em todos esses exemplos, você pode substituir who por that. Na verdade, quando você usa defining relative clauses, lembra que a gente acabou de ver? Quando a informação é essencial para a compreensão da frase toda, você sempre pode usar o that. Mas nós usamos where, who and which para ficar uma estrutura mais sofisticada. Mas se você usar o that em todas essas frases, você também estará falando da forma correta. Usamos which para falar de coisas. This is the book which you lent me. Este é o livro que você me emprestou. Which está relacionado a the book, por isso, uma coisa, usamos which. The cat killed the rat which lived under the house. O gato matou o rato que morava embaixo da casa. The rat é uma coisa e o which está conectado a the rat. I work for a company which manufactures aircrafts. Eu trabalho para uma empresa que faz aviões. A company, uma coisa, which conectando a company. The film which we saw last week was awful. O filme que vimos semana passada era péssimo.
Também, novamente, the film, um objeto, uma coisa, which conectado com the film. Neste caso, também nós podemos substituir which por that em todas essas frases. Usamos where para nos referirmos a um lugar. Por exemplo, this is the house where I lived when I was a child. Esta é a casa onde eu morei quando eu era criança. This is the house, um lugar, where I lived. Por isso usamos where. That is the place where I found the money. Aquele é o lugar onde eu achei o dinheiro. The place, where, para conectar com the place. Do you know any shops where I can buy organic food? Você conhece alguma loja onde eu possa comprar comida orgânica? Da mesma forma, shops, um lugar, where, se conectando com shop. I'll never forget the restaurant where we met. Eu nunca vou esquecer do restaurante onde nos conhecemos. The restaurant, um lugar, where, ligado a the restaurant. Neste caso, você também pode usar that para substituir where em todas as frases. Vamos entender agora como que nós sabemos quando usar who, which, that and where. Primeiro, nós temos que analisar as pessoas e os objetos da frase para entendermos como esse pronome relativo pode ser empregado nessa frase. Vamos ver esse primeiro exemplo. Nós temos duas frases e nós vamos conectá-las usando um pronome relativo. Vamos ver a primeira. The man works in the bank. The man é o sujeito da minha frase. Uma dica: o sujeito da frase vai estar sempre antes do verbo principal dessa frase. Neste caso, o verbo principal é works. O que vem antes de works é o meu sujeito. Veja a segunda frase. The man is John's brother. Nós temos the man, o sujeito, e neste caso nós temos também um objeto, que é o John. Esse objeto está recebendo a ação do meu verbo, que neste caso é o verbo is, o verbo to be. Quando nós conectamos essas duas frases usando esse pronome relativo who, a sentença fica da seguinte forma. The man who works in the bank is John's brother. Neste caso, who se refere ao sujeito da frase. Nós escolhemos usar o who porque ele está se referindo a the man. E então nós podemos chamá-lo de um pronome do sujeito, porque ele está se referindo ao sujeito da minha frase. Veja o segundo exemplo. The man is John's brother. The man é o sujeito, John é o meu objeto. Na segunda frase, I saw the man in the bank. I é o sujeito, man é o objeto. Quando conectamos essas duas sentenças, veja como fica. The man who I saw in the bank is John's brother. Neste caso, who não está relacionado ao sujeito. O sujeito é I. Eu vi o homem no banco. Who está ligado ao objeto, a quem eu vi no banco. E neste caso, who é então um pronome do objeto, ele não é um pronome do sujeito. Percebeu a diferença? Quando as palavras who, where, which e that se referem ao sujeito daquela frase, a pessoa que está realizando a ação na frase, ele é um pronome do sujeito, porque ele está ligado à pessoa que está realizando a ação na frase. Quando essa palavrinha who, which, where and that está ligado ao objeto da frase, aquilo que está sofrendo a ação na frase, ela é chamada pronome do objeto. Fique tranquilo que você vai ver por que eu estou te explicando essa diferença, porque nós vamos entender que às vezes a gente não precisa usar essas palavrinhas who, where, which e that. E é isso que você vai ver na sequência. Quando nós podemos omitir o pronome? Lembra quando a gente falou do pronome do sujeito? Quando esse pronome relativo who, where, which e that está ligado ao sujeito da minha frase, eu não posso omiti-lo. Veja como fica. The man who works in the bank is John's brother. Veja como quando nós tiramos a palavra who, a frase não se encaixa. Veja ali embaixo. The man works in the bank is John's brother.
Não faz sentido. É como se nós estivéssemos falando em português. O homem trabalha no banco, é irmão do John. Também fica sem sentido. Então, quando o pronome se refere ao sujeito, ele não pode ser omitido, pois ele vai comprometer o sentido da frase. Agora veja o segundo exemplo. The man who I saw in the bank is John's brother. Neste caso, the man não é o sujeito é I. I está realizando a ação, the man é o objeto. Se eu tirar a palavrinha who, veja como fica embaixo. The man I saw in the bank is John's brother. Neste caso, porque o pronome se refere ao objeto e não ao sujeito, ele pode ser omitido. Se eu não usar o pronome, a frase ainda assim vai fazer sentido. E você não precisa usar essas palavras that, who, where e which somente nesses casos. Vamos ver mais alguns exemplos. We ate the fruit which or that I bought. Neste caso, fruit é o objeto da frase. We é o sujeito que está realizando a ação. We ate. Nós comemos o quê? A fruta. Então, a fruta é o objeto. E neste caso, o pronome não precisa ser usado. Number 2. She bought the computer which or that her brother had recommended. She bought. Ela comprou o quê? The computer. The computer, objeto. Não é necessário usar o pronome por conta de ser um objeto. Number 3. He lost the money which or that I had given him. He lost the money. Ele perdeu o quê? O dinheiro. O dinheiro é o objeto. Esse que se refere ao objeto, então não precisa ser usado e a frase ficará: He lost the money I had given him. We called the taxi company which or that Julie often uses. We called, nós ligamos. Para quê? The taxi company. Como the taxi company é o objeto, não precisa usar pronome. We called the company Julie often uses. And number 5. John met a girl who that I used to employ. John conheceu quem? A girl. Como a girl é o objeto, eu não preciso do pronome para me referir a ela. So far, so good? Vamos fazer um resumo então. Who ou that usamos para pessoas. Where and that usamos para lugares. Which and that usamos para coisas. Neste caso, por ser uma defining relative clause, ou seja, a informação não é uma informação extra a mais, é uma informação essencial para o entendimento da ideia da frase, nós podemos substituir tudo isso por that. Quando o pronome se referir ao sujeito da frase, não pode ser omitido, e quando o pronome se referir ao objeto da frase, ele pode ser omitido. Por isso que às vezes você lê alguma frase e você acha que está faltando ali um pronome, está faltando um que do nosso português ali no meio da frase e você acha estranho, porque provavelmente neste caso é esta regra que está em ação. Now it's time to practice. Vamos praticar os conceitos que nós aprendemos agora. Nós temos duas frases e nós vamos conectá-las usando who, where, that or which. Eu vou mostrar a primeira para você como exemplo. Vamos lá. She worked for a man. The man used to be an athlete. Como podemos conectar essa frase com um pronome? She worked for a man who or that used to be an athlete. Neste caso, nós temos who and that ligado a man e nós não podemos omitir porque a man, nesse caso, é o sujeito da frase. Você pode estar se perguntando, mas e she? She não é o sujeito? Sim, aqui nós temos duas sentenças. Uma regra básica do inglês é sempre pensar que as frases são formadas por sujeito, verbo e complemento. Uma frase é um fragmento de palavras. Uma sentença é um conjunto de frases. Neste caso, nós temos duas frases. She worked for a man, uma frase. Used to be an athlete. É outra frase, costumava ser um atleta. Quem costumava ser um atleta? A man. Então, a man é um sujeito da minha segunda frase.
A man used to be an athlete. E é por isso que nesse caso eu não posso omitir who or that. Vamos para a próxima atividade. They called a lawyer. The lawyer lived nearby. Pause o seu vídeo por alguns instantes, pense como você conectaria essas duas frases e volte aqui para checar a resposta. They called a lawyer who or that lived nearby. We broke the computer. The computer belonged to my father. O computador pertencia ao meu pai. We broke the computer, which or that belonged to my father. I dropped a glass. The glass was new. I dropped, eu derrubei. I dropped the glass, which or that was new. She loves books. The books have happy endings. She loves books, which or that have happy endings. The money is in the kitchen. The money belongs to John. The money which or that belongs to John is in the kitchen. I sent an email to my brother. My brother lives in Australia. I sent an email to my brother who or that lives in Australia. Vamos praticar agora de forma diferente. Nós temos uma frase, as opções embaixo você vai escolher a que melhor se aplica a este contexto. The first one. We spent 2 days in Berlin. Blah, blah, blah. We took a walking tour of the city. Qual a resposta correta? Who, where, which or that? Se quiser pausar o seu vídeo para pensar, pause agora. Eu vou na sequência já mostrar para você a resposta. We spent 2 days in Berlin, where we took a walking tour of the city. I bought the toy my son wanted for Christmas. I bought the toy which or that my son wanted for Christmas. Neste caso, nós podemos omitir which and that. Arrisca dizer por quê? Porque I bought o quê? The toy. The toy é o objeto da minha frase. Which or that se refere a the toy. E neste caso, eu não preciso usar este pronome, mas estamos usando aqui como opção. I'm looking for a store. I can buy organic vegetables. I'm looking for a store where I can buy organic vegetables. A store é um lugar e por isso usamos where para conectar as frases. The mountain we climbed yesterday was the highest mountain in Britain. The mountain which or that we climbed yesterday was the highest mountain in Britain. If you have time, please stop by that place. They sell fresh honey and buy me some. If you have time, please stop by the place where they sell fresh honey and buy me some. Obrigada por ter assistido essa aula. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto, deixe aqui a sua pergunta nos comentários ou me envie um e-mail. Algumas atividades que nós usamos para praticar, eu extraí do site Perfect English Grammar. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder acessar esse site e lá uma professora compartilha diversas atividades de gramática, não só sobre esse assunto, mas sobre diversos outros assuntos em inglês. É uma boa forma de você praticar e revisar os conteúdos. Além disso, ela também disponibiliza as respostas das atividades, então você pode fazer os exercícios e você mesmo pode checar as suas respostas. Se você curtiu esse vídeo, se você aprendeu comigo hoje, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e curta o canal para você receber as novidades, as novas aulas e os novos posts. Se você precisar de alguma ajuda com o seu inglês, conte comigo. Um grande abraço e até a próxima!